Bom, gente, vamos voltar a Brasília porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o deputado federal Guilherme Derrite a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha na semana que vem. A Janaína Camelo está de volta conosco, vai trazer todos os detalhes dessa decisão do ministro, é claro, expectativa deste encontro. Oi, Janaína, mais uma vez uma boa tarde para você. Muito boa tarde, Cássio. Pois é, foi marcado para o dia 25 agora, próximo. Então, na quarta-feira da semana que vem, Guilherme Derrite vai poder visitar Bolsonaro, ali de acordo com as regras da Papudinha, de 8 da manhã às 10 da manhã. E essa visita, Cássio, entra no meio, foi um encaixe no meio de um monte de outras visitas que já estão programadas a Jair Bolsonaro, de aliados dele, integrantes do PL, para acontecer todas agora, logo depois do Carnaval. Então, a partir do dia 18, por exemplo, Jair Bolsonaro vai receber na visita ali na Papudinha os senadores Carlos Portinho, que é o líder do PL lá no Senado, e o senador Bruno Bonetti, que também é do PL. Tem também a visita de Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira vai visitar Bolsonaro no dia 21, no próximo sábado, então. Ele e também o Biratã Sanderson, que é deputado federal também pelo PL. Essas visitas acontecem em meio a toda a articulação que já está acontecendo, a campanha da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, da construção de bases nos estados para as eleições, né, com relação ao PL nas eleições desse ano. Só relembrando que dias atrás, quem visitou Jair Bolsonaro foi Rogério Marinho, líder do PL lá no Senado, e também o governador Tarcísio de Freitas. Conversaram justamente sobre essas articulações envolvendo a campanha. No caso de Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança de São Paulo, voltou ao cargo dele de deputado federal, ele é pré-candidato ao Senado Federal pelo estado de São Paulo, né? E na conversa com o Tarcísio de Freitas, que Jair Bolsonaro teve dias atrás, foi justamente para também tratar sobre essa questão da articulação da campanha do PL, de partidos de direita, a essas duas vagas no Senado pelo estado de São Paulo, né? Ainda há uma discussão como vai ser essa estratégia para conquistar aí essas duas vagas, viu, Cássio? Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você na capital federal. Inclusive, vamos voltar a conversar com o nosso querido Zé Maria Trindade. Zé, então, dia marcado, dia 25 de fevereiro, visita do deputado federal Guilherme Derrite ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha. A gente lembrou, inclusive, a Janaína também, da visita que o próprio governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez ao ex-presidente no final do mês passado, onde discutiram as vagas para o Senado, e Derrite é um dos postulantes, ou pelo menos é um nome forte para assumir, ou pelo menos para concorrer a uma das cadeiras. Naquela oportunidade, o Tarcísio falou de indicar um segundo candidato do Centrão. E aí, é claro que essa é a discussão também muito grande. Será que o PL vai permitir isso? Será que vai colocar pelo menos um candidato ao Senado de outro partido, seja mesmo do PP, igual o de Guilherme Derrite? Como é que o senhor vê, Zé Maria Trindade, essa visita de Derrite no momento delicado e sim, em que os partidos precisam fazer escolhas para quem vai concorrer à cadeira do Senado, que está muito disputada aqui em São Paulo? Mas a proposta é do PL, né, essa liberação, porque a ideia inicial é que o ex-presidente Jair Bolsonaro definisse todas as vagas. Ele, uma vez conversando com ele, presidente da República, ele me disse, olha, Trindade, ele me chama de Trindade, olha, Trindade, deixa eu te falar uma coisa, eu errei ao não criar um partido, eu errei ao não definir o meu nome ligado a deputados, então em vários estados. E aí, nesta eleição, ele adotou o seguinte, dominar o Senado. A proposta que eu acho muito otimista é de 41 senadores, somando os novos que vão chegar com os que já estão aqui eleitos pelo PL, pelo grupo, né? E aí, quando decorreu, o PL convenceu Jair Bolsonaro de que o ideal seria esse quadro, em vários estados. Quer dizer, um ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, muito ligado, e o outro indicado por uma coligação partidária, que aí pegaria os votos do ex-presidente Jair Bolsonaro e os votos de centro. E o ideal desse acerto era evitar a eleição de um senador de esquerda ou de um senador ligado ao presidente Lula, né? Então, esse é o quadro, esta é a articulação, inclusive, do PL, que convenceu Jair Bolsonaro a não indicar os dois, porque inicialmente ele queria os dois ligados diretamente a ele, a cara do Bolsonaro, né? Então, esta é a linha sobre essa estratégia que é nacional, não é só de São Paulo.
Quanto à visita do deputado Derrite, ela é pertinente, né? O ministro Alexandre de Moraes tem autorizado visitas e tal ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e o Derrite é uma pessoa ligada a ele, sempre foi um dos raízes ali ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Fica uma ação política muito pela metade, porque ninguém sabe exatamente o que aconteceu nesta reunião. O Derrite vai sair falando o que aconteceu na reunião, né? E pronto, não tem testemunhas, né? Mas, de qualquer maneira, segue exatamente este propósito. Essas visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro estão sendo coordenadas pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Eu entendo que o Supremo deveria delegar essa gestão, né? A VEP, a Vara de Execuções Penais, deveria delegar para um juiz da Vara de Execuções Penais definir onde ele vai, quando vai, se vai para médico ou não, né? E não ficar no Supremo Tribunal. Mas é assim. Ô, Fábio Piperno, é importante também te trazer essa outra questão da estratégia. O Zé falou, né, em relação a essas estratégias que o próprio ex-presidente vai batendo o martelo em relação às vagas, mas há uma disputa muito acirrada aqui pelo Senado do Estado de São Paulo, né? Pelo menos pelas últimas pesquisas, em primeiro lugar aparece com amplo favoritismo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em segundo lugar, Marina Silva, e o Guilherme Derrite empatado ali com a Marina Silva, ficando em terceiro, brigando pela segunda colocação. Na sua visão, corre um sério risco, dependendo do nome escolhido que vai disputar ao lado do Derrite o Senado, a direita ficar de fora do Senado, que é a grande estratégia do Bolsonaro? Honestamente, eu acho que não há a menor possibilidade da direita não ficar com pelo menos uma das duas vagas aqui em São Paulo, porque uma coisa é a pesquisa feita agora, a outra é a campanha começar, e aí um candidato à direita, como por exemplo o Derrite, angariar apoios. E tem uma máquina partidária forte e certamente ele vai crescer muito. Já em relação a Marina Silva, eu tenho todas as dúvidas do mundo se ela conseguiria manter esse nível. Aliás, não custa lembrar que na campanha de 18, ela também começou aí com mais de 10%, 13%, 14%, às vezes 15%, campanha para presidente. Terminou com 1%, porque precisa máquina eleitoral. É bem verdade que agora provavelmente será a máquina de um partido maior, como o PT, e não da rede. Agora, vejam só, em relação à visita, eu acho o seguinte, eu entendo que o presidente Bolsonaro deva continuar cumprindo a sua pena do jeito que está, desde que a polícia, desde que os médicos acionados pela Polícia Federal, pelo sistema penitenciário, assim atestem, mas eu entendo que, em relação a essas visitas, deva haver uma maior liberalidade, como acontecia com o presidente Lula em Curitiba. O presidente Lula, todo mundo se lembra, recebia muitas visitas, inclusive de pessoas vindas do exterior. E em relação a quadros, por exemplo, do PT, Haddad, Gleisi e tal, todo mundo usava lá meio que carteirinha da OAB, todo mundo advogado, eles podiam visitar o presidente, porque supostamente faziam parte lá do seu corpo de advogados. Da mesma forma que eu também critiquei já muitas vezes o fato de que o ministro Luiz Fux impediu o presidente de conceder entrevistas no período eleitoral. Agora está acontecendo o contrário. O ministro Alexandre de Moraes liberou entrevista, mas, em compensação, as visitas são a conta-gotas. E a gente, enfim, o país vive um período eleitoral, o presidente Bolsonaro é um ator político importante, está lá cumprindo a pena dele. Então, veja, eu não consigo visualizar nada que o impeça de receber alguns visitantes a mais. É evidente que se for algum outro que também responda aos mesmos processos que ele, claro que aí há um evidente conflito, mas, por exemplo, não é o caso do deputado Derrite. O deputado Derrite é um político que quer falar com a maior liderança política do campo da direita. Ô, Piperno, enquanto você falava, eu estava pesquisando aqui, encontrei inclusive um dado da Polícia Federal que afirma que o presidente Lula recebeu, num período de 6 meses, enquanto ficou preso, né, em relação à Lava Jato, recebeu 572 visitas. Dá quase 2 por dia, né? E aí isso entra também, né, de advogados, entra a defesa, entra aliados. Gleisi Hoffmann visitou bastante ele, ministro Fernando Haddad na época, né? Enfim,
E você trouxe esse lado também de equiparar isso, ou pelo menos, né, permitir essa liberação para que isso é permitido pela justiça, viu? Que ele consiga aí, nesse xadrez político, nessa mudança de peças, o presidente consiga ser, pelo menos, o distribuir as cartas, já que ele tem, pelo menos, esse capital político muito grande. Você vê assim também, Alangani, que o presidente, mesmo preso, segue sendo consultado e segue sendo o grande distribuidor de cartas, principalmente nas eleições para o Senado, que é o grande, podemos dizer assim, o grande objetivo dele? Claro, né? A capacidade de transferência de votos do Jair Bolsonaro, mesmo preso, mesmo inelegível, ainda é muito grande. A gente está falando do maior líder da direita atual no país, e prova disso foi a eleição de 2022, foi acachapante a sua capacidade de distribuição de votos, né? Ele conseguiu eleger governadores, ele elegeu senadores, sem contar também deputados. Muita gente pegou carona na imagem de Bolsonaro, pronto, estava eleito. Isso já havia acontecido em 2018, prova disso até o próprio Dória, aqui em São Paulo, né, fez aquele voto lá, Bolsodória, colou a imagem no Jair Bolsonaro e isso ajudou a eleger. E depois, claro, em 2022 isso ficou muito mais evidente. E aí é claro que o Senado, sendo algo muito estratégico para o Jair Bolsonaro e especificamente também para o PL, é natural que haja este encontro do Guilherme Derrite com Jair Bolsonaro. É claro que também existe ali uma visita, né? Talvez uma amizade, uma questão pessoal, mas obviamente eles vão definir estratégias eleitorais. Derrite é um forte candidato a ganhar uma das vagas do Senado aqui em São Paulo. Pode falar. Só uma coisa rápida. Ontem, matéria de página inteira do jornal Estado de São Paulo, a principal do caderno de política, por sinal, tinha um título grandão lá. Michele diz aliados que não fará campanha por Flávio Bolsonaro. E o que pegou, além de uma carta que o Flávio Bolsonaro teria enviado a ela, reclamando aí, né, de interferência, de falta de apoio e tal, também a montagem de palanques estaduais, como, por exemplo, a chapa para o Senado em Santa Catarina. Ela, a ex-primeira-dama, apoia Carolina de Tone, deputado federal que pretende ser candidato ao Senado, e Flávio Bolsonaro, obviamente, é defensor da, candidatura do irmão dele, né? Inclusive, isso foi motivo de discussão muito grande, até mesmo de um racha do PL lá em Santa Catarina, porque o PL, de toda forma, tinham 3 candidatos para 2 vagas, né? E, querendo ou não, era uma vaga, porque sempre foi Carlos Bolsonaro a primeira opção e ficou entre o Esperidião Amin e a Carolina Detone, e o próprio Valdemar Costa Neto, presidente do PL, tomou a decisão. Carol Detone agora está aguardando ele pelo menos um processo de troca de legenda, mas a gente não sabe se ela vai concorrer ou não ao Senado. Inclusive, se ela na nova legenda disputar, pode levar a vaga do Esperidião Amin. Então, em Santa Catarina tá um cenário bem tumultuado. Inclusive, o próprio Flávio Bolsonaro tem como missão e como desafio, seu Fábio Piperno, ele conseguir essa união nos diretórios, não tentar emplacar sempre candidatos do PL, mas sim fazer alianças para que consiga trazer o centrão e ter mais palanques nos estados. Veja, esse é um problema que acontece à esquerda também. Foi até meio cômico o que aconteceu no desfile do bairro do Galo da Madrugada, do Recife, né? Tava lá o presidente Lula no palanque, de um lado o prefeito João Campos e do outro a governadora Raquel Lira, que é candidata à reeleição. E aí ainda não há uma solução para aquele imbróglio, que os dois disputam o apoio lá do presidente Lula. Por exemplo, na Bahia. Na Bahia há questões a resolver com o PSD. Inclusive, o senador Ângelo Coronel já se mandou do partido, porque o PT, né, guloso e tal, gostaria de ficar com as 2 vagas. Então, montar palanques estaduais é um desafio para os 2 lados. E aí, a partir de abril, a gente vai ver essas negociações, essas articulações, esse xadrez político se movendo cada vez mais. E é claro que a gente vai trazer tudo aqui, é claro, bastidores no nosso 3 em 1.